Desde já um abraço muito forte àqueles irmãos que nos ouvem de longe, um abraço muito apertado à nossa irmã Filomena também em São João. Mas vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico na Carta aos Colossenses, capítulo 4. E então, Carlos, se não te importares... Que as coisas têm sido explanadas de uma maneira tão boa que eu não me sinto, de facto, encorajado, porque não iria dizer, de facto, nada de novo. Graças a Deus, depois, pelos irmãos que nós temos, que têm explicado as coisas de uma forma muito boa. Diz assim a palavra do Senhor: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúde-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúde-vos Lucas, o médico, amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Esse é um momento muito importante e louvamos ao Senhor por cada irmão que vem orar junto com a igreja e estudar as Escrituras. Estamos em Colossenses 4, no verso 16, e lemos assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que vem, e que veio de Laodiceia, lede a vós também. A importância das Escrituras. Será que Paulo está sendo arrogante de tal forma, desprezando os escritos sagrados do Antigo Testamento e até dos Evangelhos, colocando as suas cartas como prioridade? Nós sabemos que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é divinamente inspirada, apta, proveitosa para consolar, corrigir, redarguir. Portanto, Paulo tinha uma consciência do valor dos escritos sagrados. É verdade que, apesar de toda a Bíblia ser para nós, nem toda foi escrita a nós. E precisamos saber fazer esta distinção, distinguir aquilo que é para Israel e aquilo que é para a igreja. Aquilo que foi escrito para o Evangelho do Reino, os 4 Evangelhos, e agora, com as cartas de Paulo, o Evangelho da Graça. 2 Timóteo 2,15 nos ensina a manejar bem a palavra da verdade, a dividi-la corretamente, manejar com cuidado. Estudar as Escrituras é muito importante. Saber
o momento que estamos vivendo. Agora, na Igreja Corpo de Cristo, na dispensação da graça. Diferente da época da lei, da época do Evangelho do Reino, na expectativa do Messias, do reino estabelecido aqui na terra. Quando falamos sobre o apóstolo Paulo, não devemos esquecer nunca que ele é o apóstolo dos gentios. E gentios são todos aqueles que não são hebreus, não são de Israel, não viveram debaixo da lei. Gentios somos nós. Romanos 11, verso 13. As epístolas de Paulo falam e trazem a compreensão da nossa salvação. E precisamos saber distinguir aquilo que era para Israel, aquilo que era para o reino terreno, e sobre a nossa salvação futura, nos céus, cidadãos celestiais. Fazer diferença sobre aquilo que era para Israel, aquilo que é para a igreja. Paulo nunca se intimidou em pegar exemplos do Antigo Testamento e aplicar para o nosso tempo, para a nossa realidade. E precisamos das Escrituras para aplicar princípios, verdades para a nossa conduta, para a nossa vida, para adorar ao Senhor. Veja o que Paulo coloca em Romanos 15, no verso 4. Está assim: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, os primeiros versos, vão mostrar a compreensão que Paulo tinha de usar aquele fato da caminhada de Moisés com o povo no deserto e aplicar estas verdades, estes princípios, para a igreja hoje. Precisamos, portanto, conhecer as Escrituras e assim descobrir melhor o caráter de Deus, a vontade de Deus e também a natureza humana. É através das cartas de Paulo, de fato, que nós vamos ter a compreensão da nossa salvação, da nossa esperança lá no céu. Também, Hebreus capítulo 11, e entendemos que Paulo é o autor da epístola aos Hebreus. Ele cita vários personagens, os heróis da fé, começando com Noé, passando por Abraão, Isaac, Jacó, citando Moisés, citando Samuel, Davi, Baraque, Jefté, os profetas, Raabe. Para aplicar estas verdades, o apóstolo tinha que conhecer, e muito bem, o Antigo Testamento. E nós devemos fazer o mesmo, conhecer o Antigo Testamento, conhecer as verdades da Palavra de Deus. Uma ilustração nós temos que compreender melhor, olhando Mateus, por exemplo, quando cita os fariseus. Nós podemos aprender do mau exemplo que eram os fariseus, esta seita judaica. A hipocrisia, como eles julgavam os outros, como eles viviam pela religião, pelos rituais. E assim nós vamos compreender que isso não agrada a Deus. Os profetas, quantas coisas podemos extrair da vida de sociedade de Israel daquela época. A mensagem dos profetas, sempre trazendo o povo para ter um compromisso com o Senhor, sendo responsáveis e, mais ainda, tendo obediência, santidade. São estas verdades que nós devemos e precisamos aplicar na nossa vida. Efésios capítulo 3, verso 2, 3, vai mostrar que Paulo recebe a dispensação da graça para hoje, para a igreja corpo de Cristo. E assim, através das cartas de Paulo, que nós vamos conhecer a vontade de Deus, que nós vamos conhecer como funciona a igreja, a importância de frequentar, a importância de viver com a igreja. Tudo isso porque nós temos essa compreensão de toda a Escritura.
tirar lições e aplicações dos textos antigos é valioso para a nossa conduta nos dias de hoje. Que o Senhor nos ajude a ter este entendimento e, principalmente hoje, que conhecemos as Escrituras, temos acesso à Bíblia. Lembrando que naquela época, somente o israelita, o judeu, conhecia partes e porções do Antigo Testamento, pois frequentava a sinagoga, pois conhecia a cultura, a tradição de seus pais. O gentil está chegando agora, e agora, através das cartas de Paulo, está tendo contato com a verdade. E assim, esta verdade, como um espelho, pode mostrar a realidade que se vive. As Escrituras é um espelho que mostra a nossa triste realidade e, mais ainda, a esperança, a alegria através da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos revele e mostre isso cada vez mais através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmãos, eu vou ser muito rápido e queria partilhar convosco o pensamento ainda no versículo 16, né? Quando o apóstolo Paulo faz menção a esta epístola que devia ser lida, e eu queria vos falar acerca da importância da palavra de Deus na igreja. Quando eu me lembro da igreja, e não é por nada que o Senhor diz que nós somos soldados, quando nós nos lembramos do dia a dia, porque a igreja é isto e nós já vimos que ela tem que partir dos nossos lares, e nós muitas das vezes vivemos batalhas. Numa batalha, e agora com esta guerra da Rússia e a Ucrânia, ainda há dias eu estava a ouvir o telejornal e eles diziam que há uma série de soldados ucranianos espalhados por vários países, inclusive até aqui em Portugal, que estão a receber formação do material que irão usar no campo de batalha. Ou seja, eles recebem armamento, mas eles têm que ter formação, têm que saber usar a arma que têm, porque se não tiverem formação, por muitas armas sofisticadas que eles tiverem, eles não vão conseguir utilizar e não vão conseguir dar o uso apropriado para vencer o inimigo. E nós, como filhos de Deus, é isto. Se nós não conhecermos esta arma poderosa, com quem é que nós vamos nos identificar? Se a palavra de Deus não for prioridade dentro da igreja, nós vamos começar-nos a identificar com a obra social que a igreja tem, vamos começar-nos a identificar uns com os outros, depois a desilusão vai ser muito grande, porque eu não quero que ninguém se identifique comigo. Eu há dias falava com o irmão e ele dizia assim, ele dizia-me assim, eu vou ver se não falo no nome dele, mas também tenho que ter cuidado. Ele dizia-me assim, alguém até pode dizer que eu não sou bom, mas é que eu não sou mesmo bom. Há coisas piores. Se esta pessoa diz que eu não sou bom, então eu sou muito pior do que aquilo que a pessoa ainda diz de mim, porque é mesmo isso. Então, como é que alguém pode se querer identificar comigo? Mas, irmãos, quando a palavra de Deus não é prioridade, nós começamos a identificar-nos uns com os outros. Começamos a viver uma igreja de relacionamentos entre uns e outros. É por isso que depois há divisões. Porque quando existe um conflito, nós ficamos desiludidos e deixamos de nos identificar com aquela pessoa e acabamos por sair. Agora, quando a nossa identificação, porque a palavra é Cristo, quando nós nos identificamos e a palavra de Deus é prioridade, então nós estamos a nos identificar com quem? Com Cristo. É conhecermos o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. E então é no campo de batalha, se nós soubermos manejar esta arma, nós vamos conseguir vencer, pela graça de Deus. E eu vou simplesmente partilhar com os irmãos. Eu não quero que me acompanhem, porque são algumas passagens, alguns versículos. Eu só quero que depois, no fim, vamos ler 2 versículos, mas estes, só para podermos perceber as vantagens que nós temos quando nós, de facto, procuramos esta palavra. Quando lemos a palavra. Não é por nada que num conflito a arma tem que ser bem utilizada. Num conflito de relacionamentos dentro da igreja, o primeiro conselho é
É a leitura da palavra. O primeiro conselho é o que é que o Senhor diz acerca disso. Então, este tem que ser o nosso foco. E nós vamos, muito rapidamente, porque é que nós temos que nos identificar com o Senhor Jesus Cristo? Porque é que nós temos que nos identificar com esta palavra? Porque é que o apóstolo Paulo fazia menção disso, sempre? Então, muito rapidamente, se não quiserem abrir, tudo bem, Romanos 3, 24 diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção em quem? Em Cristo Jesus. Romanos 6, 11 diz, estamos vivos para Deus em quem? Em Cristo Jesus. Romanos 8.1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.39 diz, ninguém nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que vantagens, irmãos! Como é que alguém pode querer se identificar comigo? Como é que alguém pode dizer, eu estou desiludido com a igreja porque aquele irmão fez-me isto? É com a igreja que eu me identifico, é com os irmãos, é em Cristo, irmãos. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, diz que somos santificados em Cristo. O nosso processo de santificação é em Cristo. Não é pela obra social que a igreja tem, mas é em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 30, e eu quero que, sim, este vamos ler. 1 Coríntios 1, 30, e a palavra de Deus diz-nos assim, muito rapidamente, mas vós sois dele, em Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, porque para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. E ainda vamos ler também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios. Capítulo 2, perdão, e versículo 20, não, 2 Coríntios 1, 20, é isso. Porque todas as quantas promessas há em Deus são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, as promessas que o Senhor nos deu são para o Senhor Jesus Cristo, para nós. Nós somos beneficiados com isso. Ou seja, as promessas que o Senhor deixa à sua igreja, as promessas que o Senhor faz à sua igreja, são através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. É através do nosso Senhor Jesus Cristo, de facto, que nós temos a certeza absoluta de que não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. É através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos a certeza da salvação. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Então, mais do que nunca, é com Ele que eu tenho que me identificar. Que o Senhor nos ajude para nós priorizarmos a Sua Palavra. Porque é com a Palavra que nós nos defendemos. E é com a Palavra que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo. É que conhecemos a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era só o que eu queria partilhar convosco. Bem, em primeiro lugar, quero transmitir as saudações do nosso irmão Amadeu para todos. Em segundo lugar, quero transmitir as saudações da nossa irmã Filomena para o nosso irmão Fernando Quental, que acabou de falar agora. Ela fez questão de dizer isso e eu achei que devia dizer aqui, agora, que é para ela ouvir. E um beijinho para a Filomena lá também, em São João, que o Senhor a abençoe. E a todos aqueles que nos acompanham pela internet, este estudo bíblico. Eu começaria por dizer que aquilo que acabamos de ouvir há pouco do nosso irmão Alberto é de importância suprema. Saber manejar bem a Bíblia. E não foi por acaso que o que estava ali a circular eram as epístolas de Paulo. Porque é presente verdade. Sabem que o apóstolo Pedro, curiosamente não foi Paulo que disse isto, o apóstolo Pedro disse para os crentes estarem confirmados na presente verdade. Isto porque ele vinha de verdades passadas. Porque a Bíblia tem verdade. A palavra de Deus é verdade. A tua palavra, diz o Senhor Jesus Cristo,
é a verdade. A questão é que nós temos que perceber que há verdades que são passadas, verdades que são presentes e verdades que são futuras. E o apóstolo Pedro diz para nós estarmos confirmados na presente verdade. E ele é muito acutilante nisto que diz, porque ele teve a responsabilidade de, quando ouviu de Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, o Evangelho da graça de Deus, que ele não conhecia, e Paulo foi-lhes expor o Evangelho que pregava a ele, a Tiago e a João. Está em Gálatas, capítulo 2, para quem quiser ver. Depois veem, agora não vão ver. Leiam esses primeiros versículos, até o versículo 9, e 10, e 11, para vocês poderem perceber que ele subiu para uma revelação, e foi-lhes expor o Evangelho que pregava entre os gentios. Ora, ele foi-lhes expor uma coisa que eles não conheciam. Se eles conhecessem, ele não ia expor. E o Evangelho que ele pregava entre os gentios não era o Evangelho que Pedro tinha pregado antes. Porque Pedro antes tinha pregado o Evangelho. E o Evangelho que Paulo pregava entre os gentios fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho que Pedro pregava, e Tiago e os outros apóstolos, não falava da morte nem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que quando o Senhor Jesus Cristo, já eles pregavam há muito tempo o Evangelho, que vocês vão ver que não podia ser o mesmo, porque o Evangelho que Paulo pregava fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que eles pregavam já há muito tempo, quando o Senhor lhes fala da necessidade que ele tinha de morrer e ressuscitar, eles nada disto entendiam. Então que Evangelho é que eles pregavam? Se eles nem entendiam que o Senhor tinha que morrer e que tinha que ressuscitar, de certeza que não era o Evangelho da graça que fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como disse o nosso irmão Alberto, e muito bem, eles pregavam o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, no teor, está escrito na Bíblia. E de anunciar dizendo, é chegado o Reino dos Céus. O teor é este. Assim como Paulo diz qual é o teor do Evangelho da graça. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou. É o teor do Evangelho da graça. 1 Coríntios capítulo 15. Certo? 15? Acho que sim. Eu tenho que confirmar, que é para não me enganar, mas isto é muito importante. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 15, ele notifica os crentes do teor do Evangelho da graça de Deus nos primeiros versículos. E quando o Senhor mandou os 12 pregar, ele mandou e disse, e de anunciar e dizendo, isto não ficou ao critério de cada um, falar o que cada um quer. E de anunciar e dizendo, o que é que eles iam dizer? É chegado o Reino dos Céus. Era uma boa notícia. É Evangelho. E Evangelho quer dizer boa notícia. Nós temos é que ver depois no contexto que tipo de boa notícia é que estamos a falar. Naquele tempo a boa notícia era, é chegado o Reino. E pregaram o Reino na terra. Cristo seria o Rei. Sabemos que eles rejeitaram. E depois Paulo mais tarde aparece a pregar o Evangelho de graça. De maneira que saber manejar bem a Bíblia é muito importante. E é muito importante esta questão porque as cartas que estavam a circular, como nós estamos a ver aqui no capítulo 4 e versículo 16, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. As cartas de Paulo estavam a circular porque eram a presente verdade. E o apóstolo Pedro é que fala na presente verdade. Eu penso que ele refere-se a isso na segunda carta de Pedro 1,12, se não estou em erro. Exatamente, segunda carta de Pedro 1,12, ele diz, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estejais confirmados na presente verdade. E, portanto, o apóstolo Pedro sabia o que era a presente verdade, porque ele aprendeu de Paulo. Paulo foi-lhe expor o Evangelho, que passaria a ser a presente verdade. E as outras verdades eram passadas. Ok? Tomem muita atenção, sigam este raciocínio. Curiosamente, é Pedro que fala na presente verdade. E nós precisamos estar confirmados na presente verdade. E estarmos com atenção às epístolas de Paulo, porque é lá que está a presente verdade. E, curiosamente, também é o apóstolo Pedro que divide a Bíblia. Sabem que há muita gente a dividir a Bíblia? Às vezes ouvimos assim, quais são as grandes divisões da Bíblia? Então, há pessoas que dividem a Bíblia de várias maneiras. Mas há uma que é a mais popular. E até está aqui, nos livros que a gente transporta, que são a Bíblia. Dividem a Bíblia em chamado Velho Testamento e Novo Testamento. Eu percebo a ideia, mas está errada. E passo a explicar.
As duas grandes divisões da Bíblia não é Velho Testamento e Novo Testamento. Isso nem existe na Bíblia. A Bíblia não diz que está dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia fala em Velho Testamento, fala em Novo Testamento, fala. Mas isso não são as divisões da Bíblia. Eu sei que no conceito das pessoas, e enquanto pensam dessa maneira, tem sentido. É assim, o conjunto de livros que foram revelados por Deus antes de Cristo vir ao mundo, chamam-lhe o Velho Testamento. O conjunto de livros que foram revelados depois de Cristo vir ao mundo, chamam-lhe o Novo Testamento. Mas isso não está correto, porque Novo Testamento e Velho Testamento não são livros. Novo Testamento é um novo pacto, é uma nova aliança. E Velho Testamento é uma velha aliança, um velho pacto. Vocês pensem um bocado. Por exemplo, quando é que foi feito o Velho Testamento? Nós vemos na Bíblia que foi em Êxodo capítulo 20. Então, estar a chamar ao livro de Gênesis Velho Testamento está errado, porque não existia Velho Testamento. Já agora, porque é que se chama Velho Testamento? Porque entrou um Novo Testamento. E Hebreus é que explica isso. E porque o Novo Testamento entrou, envelheceu o outro. O outro era um testamento, não era velho nem novo, era um testamento. Mas como entrou um Novo Testamento, diz a carta aos Hebreus, e se envelheceu o outro. Mas esse outro foi feito em Êxodo capítulo 20. Portanto, estar a dizer que os primeiros 19 capítulos de Êxodo é Velho Testamento está errado. Dizer que o livro de Gênesis é Velho Testamento está errado. E quando é que foi feito o Novo Testamento? Foi feito na cruz. Se foi feito na cruz, Mateus capítulo 26, 27, então os primeiros 25 capítulos de Mateus é o quê? É Velho Testamento. Vocês estão a ver? Temos que ser rigorosos. Temos que manejar bem a Bíblia. Quem é que divide a Bíblia? Pedro, por exemplo. E se vocês verem na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e versículo 16, o apóstolo Pedro divide a Bíblia. É ele que divide. Vocês querem ver ele dividir a Bíblia? Porque ele aprendeu de Paulo, sabem? Ele aprendeu de Paulo. Pedro também era um indivíduo humilde, porque ele era mais antigo que Paulo, mas percebeu que Paulo trazia uma nova revelação de Deus e que revolucionou tudo. No capítulo 3 e no versículo 16 da segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, tomem bem atenção, falando disto, ele está a falar no versículo 15 sobre, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ouviram bem? Pedro está a dizer assim, salvação é como Paulo escreveu, não é como eu preguei lá atrás. Sabem, é curioso para vocês poderem perceber, isto é muito importante. Há duas ocasiões em que as pessoas perguntam, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? No livro dos Atos dos Apóstolos. Uma está no capítulo 2, outra está no capítulo 16. Uma foi perguntada a Pedro, a outra foi perguntada a Paulo. As respostas são diferentes. Quando aqueles homens em Pentecostes perguntaram a Pedro, que faremos? Sabem o que é que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para perdão de pecados, recebereis o Espírito Santo e recebereis o Espírito Santo. Atos 2,38. Para quem quiser a anotação e a referência. Como é que ele disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. A mesma pergunta foi feita pelo carcereiro de Filipos a Paulo, mais tarde, quando Paulo recebeu o Evangelho da Graça. Senhores, estava Paulo e Silas, que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto. Acham que é a mesma coisa que está lá atrás? Alguém que me venha dizer que é a mesma coisa? Alguém que me venha torcer a Bíblia e dizer que isto é igual? Não, é diferente. E agora percebemos porque é que Pedro está a dizer isto. Salvação é como o Paulo escreveu. Ouviram bem? Salvação, querem ser salvos? É como Paulo escreveu agora, na presente verdade. É ele que fala da presente verdade. E a salvação é como Paulo escreveu. Já agora deixai-me dizer uma coisa muito importante. E eu não acabei. Ele então diz isto no versículo 15, segundo a sabedoria que lhe foi dada, versículo 16. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos... Epístolas de Paulo. Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição.
Como é que Paulo divide aqui a Bíblia? Epístolas de Paulo e outras escrituras. Já viram qual é a grande divisão da Bíblia? A grande divisão da Bíblia é epístolas de Paulo e as outras escrituras. Tanto as que estão para trás como as que estão para a frente. Porque tanto as que estão para trás como as que estão para a frente, o tema é o mesmo. E as epístolas de Paulo, o tema é diferente. E vocês perguntam assim, espera lá, explica lá isso melhor. Passa a explicar. As duas grandes divisões da Bíblia estão na fechadura da Bíblia. Gênesis 1, quando Deus diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. As pessoas às vezes vão à procura da chave e a chave está na fechadura. A chave da compreensão da Bíblia está na fechadura da Bíblia. Quais são as duas grandes divisões da Bíblia? Gênesis 1, que confirma o que Pedro diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vocês dizem, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Muito. Porque as duas grandes divisões da Bíblia têm a ver com o facto de Deus ter um propósito. Deus não disse criou o universo. Deus disse os céus e a terra. Porque Deus tem um propósito para os céus e um propósito distinto para a terra. Ou vice-versa. Um propósito distinto para a terra e um propósito distinto para os céus. Estas são as duas grandes divisões da Bíblia. A Bíblia, toda ela, fala ou de um propósito ou do outro. Quem é que fala do propósito de Deus para a terra? Todos os livros da Bíblia, menos as epístolas de Paulo. Incluindo o Apocalipse. Tem a ver com a terra. A terra que Deus disse a Abraão, a terra vai ser tua. Quem é que fala acerca do céu e do destino celestial, da esperança celestial? É Paulo. Eu disse que era Paulo? Não, agora já não sei o que é que eu disse. Disse bem? Disse o quê? O quê? Para os céus sim. Mas para a terra, todas as escrituras, menos as epístolas de Paulo, falam da terra. Mesmo o Apocalipse. Atenção. A esperança celestial está reservada nas epístolas de Paulo. A nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Temos uma casa feita por Deus sem mãos, eterna, nos céus. Isto são frases de Paulo, das epístolas de Paulo. Nós temos, portanto, perceber isto. As duas grandes divisões da Bíblia são as epístolas de Paulo por um lado, as outras escrituras por outro. Sendo que as epístolas de Paulo falam do céu e as outras todas falam da terra. E isto começa logo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. É claro que nós só percebemos o propósito que Deus tem para o céu quando Paulo entra em cena. Bem, não vou falar mais acerca disso, mas isto vem só para reforçar aquilo que o nosso irmão Alberto acabou de dizer e que me parece muito importante e tem a ver com o versículo 16 de vermos as epístolas a circular, que era a tradição na igreja, que era o costume, não gosto da palavra tradição, pode ter outra conotação, que era costume na igreja eles fazerem. Bem, no versículo 16, lemos então assim, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, e eu agora parece que estou a imaginar a epístola a ser lida entre eles. E olhem eles a lerem esta epístola. E esta epístola diz assim, nós já fizemos referência a isso, Tíquico, irmão amado, versículo 7, fiel ministro, conservo no Senhor. Onésimo, versículo 9, amado e fiel irmão. Aristarco, que está preso comigo. Jesus, chamado justo. E eles ouvirem disto, ei pá, ele está a falar daquele crente e daquele crente. Eles conheciam-nos, sabiam deles. E Paulo está a falar dos feitos deles, do valor deles. E quando chega ao versículo 14, fala de Demas laconicamente. E Demas? Mais nada, certo? E eles devem ter pensado assim,
quando a epístola foi lida, devem ter pensado assim: epá, ele falou de Demas só para não dizer que não falava dele. Não diz nada dele. Porque ele diz que de Tíquico é um irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E os outros idem aspas. E quando chega a Demas, diz Demas. Quando, por exemplo, nós lemos, não é? Ele escrever a Filémon, antes disto, e dizer assim: Demas, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um dos cooperadores. Ele fala de alguns cooperadores e agora de Demas não diz nada. E eles já devem ter pensado assim: epá, aqui deve-se passar qualquer coisa. Irmãos, já viram como é que ele fala de Demas? O que é que se passa com Demas? Demas estava na curva descendente. Eu falei disso já fiz, eu e não só, falamos disso já nos estudos anteriores. E então eu disse-vos que vos ia falar do Peregrino. E o livro do Peregrino, de facto, fala sobre Demas. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. Como sabeis, mais tarde, na 2ª Timóteo, provavelmente a última carta que Paulo escreveu, porque ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Ele disse: Demas me desamparou, amando o presente século. Vejam como ele estava. Não estava bem. Como é que foi possível Demas amar o presente século? As coisas que Satanás domina. As coisas de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. E ele amou o século do qual Satanás é Deus. Pá, isto é muito complicado. Sabem que eu, às vezes, falo com alguns crentes para chamá-los à razão, tentar chamá-los à razão. É difícil, mas eu não deixo de o fazer. E às vezes chego-lhes a perguntar assim: tu dizes que amas o Senhor? Amas mesmo? Isto não é só de língua. Como é que isso se traduz na prática? Onde é que está isso evidenciado no comportamento? Eu não quero entrar em pormenores, que é para não. Mas quero dizer o seguinte: cuidado, irmãos. Cuidado com o presente século. Cuidado, porque Satanás é o Deus deste presente século. E vejo muita gente iludida com este presente século. E a vida é curta. Nós estamos em contagem decrescente. Estou a ver a ampulheta do tempo. A areia está-se a esvaziar. Eu já estou a ver mais areia do lado de baixo do que do lado de cima. No meu caso, não é? Bem, mas vocês são mais novos que eu, mas os mais novos que eu, atenção, pensem no seguinte: a ampulheta do tempo no vosso caso ainda pode estar mais curta que a minha, porque alguns chegam aos 90 anos e há outros que partem aos 30 e aos 40 e aos 20. Ok? Gostarias de ter o teu nome escrito na Bíblia? Primeira pergunta: tu gostarias de ter o teu nome escrito na Bíblia? Eu quando preguei no domingo passado, houve uma coisa que eu não falei e que eu queria falar. Era a última coisa que eu queria falar. Dos homens de Deus. Há um homem de Deus que aparece lá na Bíblia, chamado homem de Deus, que não tem nome. Não tem nome, não tem qualificativo, não sabemos quem é. E sabem porque é que aquele homem de Deus não tem nome? Na minha ótica, é para nós pormos lá o nosso nome. Estamos a ser convidados a pôr lá o nosso nome. Põe lá o teu nome, põe lá o teu nome. Queres ser um homem de Deus? Põe lá o teu nome. E daí que eu faço a pergunta: será que nós gostaríamos de ter o nosso nome da Bíblia? Estou-vos a ver assim muito... Gostariam ou não? Eu vou continuar a pergunta. Gostarias de ter o teu nome na Bíblia?
desta maneira? Como Demas? Reflitamos. Como é que nós gostaríamos de ter o nosso nome escrito nos anais da vida dos santos, naqueles anais que estão guardados lá no céu? De certeza que não seria desta maneira. Isto é um assunto muito sério e nós devemos pensar no assunto. Certamente que já ouvimos falar de João Bunyan, ou John Bunyan, porque ele era inglês e o nome dele era John Bunyan, o autor do livro, célebre livro do Peregrino, dito por muitos que é o segundo maior best-seller que existe no mundo depois da Bíblia, o Peregrino. Não sei se ainda é esse não, mas já foi. E o Peregrino retrata o cristão, entre outras coisas, na sua peregrinação por este mundo até chegar à glória. Desde antes da conversão, o processo da conversão e por aí fora, as lutas pelo caminho até chegar à glória. A dada altura, o Peregrino retrata cristão e aquele que João Bunyan resolveu chamar o esperançoso, porque ele personifica algumas virtudes ali e também alguns pecados são personificados. É uma alegoria muito bem feita. O Peregrino retrata, portanto, cristão e esperançoso no caminho para a cidade celestial. E durante esse trajeto, a dada altura, o Peregrino, o John Bunyan, na história que criou, no sonho que ele teve, porque ele teve um sonho, ele estava preso, por causa de pregar o Evangelho. E tinha muitos filhos. E passou um mau bocado, preso. Eu tenho dito, muitos não compreendem, eu tenho dito, vocês não tenham medo das tribulações. És masoquista? Não, não sou. Definitivamente eu não sou masoquista. Mas tenha consciência clara de que as tribulações são papéis de embrulho que embrulham grandes tesouros que Deus nos quer dar. Não pergunteis detalhes, se quiserem eu depois explico. Pelo caminho, o João Bunyan, que passou um mau bocado lá na prisão, mas saiu o Peregrino, aquele embrulho, que grande embrulho que aquele homem teve, sai-me dali uma pérola daquelas. E agora reparem nisto, quando o cristão esperançoso iam pelo caminho fora para a cidade celestial, naquelas circunstâncias, o João Bunyan introduz ali um outro indivíduo que os encontra ao longo do caminho e lhes diz que encontrou uma mina de prata. Aparece um indivíduo e diz assim ao cristão e ao esperançoso: ei, eu encontrei uma mina de prata. Nota agora os detalhes. Repara que quando este indivíduo diz que encontrou uma mina de prata, era alguma coisa como que se ele tivesse encontrado uma mina de prata e quisesse atraí-los a ela. Venham cá a mina de prata. Desviando-os do caminho de direção que estavam a tomar. Ok? Anda para aí muita mina de prata a tentar desviar-nos do propósito de Deus. E ele queria desviá-los para a mina de prata, desviando-os do caminho que eles estavam a tomar, para eles ficarem ricos. E Bunyan chama a este indivíduo. Sabem qual é o nome que ele dá a este indivíduo? Demas. Este indivíduo que aparece no caminho é Demas. Chamou-lhe Demas. A dada altura, lemos no Peregrino, e agora vou passar a citar o que o Peregrino diz, ok? Vou passar a dizer. Olha, aconselho-vos a lerem para trás, porque a história começa antes, neste processo, e também continua depois. Mas eu não podia ficar aqui toda a noite a falar-vos disto. E já agora, leiam o Peregrino todo. Vai-vos fazer bem à vossa alma. Porque ao lerdes o Peregrino estáis a saturar a vossa mente com as coisas da Palavra de Deus, porque o Peregrino está baseado na Palavra de Deus. Estando cristão esperançoso ainda à vista, e como os 4 homens pensavam que ninguém, porque a história já fala dos 4 homens antes, que agora não vou falar deles, e como os 4 homens pensavam que ninguém poderia contradizer aquela argumentação, eles, exultantes, tramaram propor tal questão aos 2 homens assim que os alcançassem, já que ambos se opuseram
ao senhor interesse próprio. Estão a ver a personificação até do interesse próprio que está personificado. Começaram, pois, a chamar cristão esperançoso, de modo que estes tiveram de parar e esperar pelos 4 homens. A caminho, porém, combinaram que o senhor, apego ao mundo, é quem proporia a questão aos 2 homens e não o senhor interesse próprio. Pois, segundo imaginavam, a resposta de cristão esperançoso não seria tão acalorada como a que recebera recentemente o senhor interesse próprio. Então, os 2 grupos encontraram-se e, após breves cumprimentos, o senhor apego ao mundo propôs a pergunta a cristão e ao seu companheiro, que era o esperançoso, convidando-os a responderem, se eles conseguissem responder, se pudessem. Cristão. Palavras de cristão. Mesmo uma criança no campo da religião pode responder a 10.000 dessas perguntas. Se é lícito seguir a Cristo por pedaços de pão, como se vê em João capítulo 6 e versículo 1, quanto mais abominável não será fazer de Cristo e da religião pretexto para abraçar e desfrutar o mundo. Somente pagãos, hipócritas, diabos e feiticeiros aceitam tal opinião. Refiro-me a pagãos, explicou cristão, pois quando Amor e Siquém cobiçaram as filhas e o gado de Jacó e viram que não havia meio de obtê-los senão aceitando a circuncisão, tendo dito aos seus companheiros, se todo o homem dentre nós se deixar circuncidar como também eles são circuncisos, não serão nossos seu gado e sua riqueza. É uma pergunta. Não serão nossos seu gado e sua riqueza, além de todo o animal que possuem? Esses homens buscavam apenas as filhas e o gado de Jacó. A religião, portanto, foi o pretexto de que se utilizaram para alcançá-los. Leia a história toda em Gênesis 34, 20 a 24, diz John Bunyan. Os fariseus, hipócritas, disse cristão, também praticavam essa mesma religião. O seu pretexto eram as longas orações, mas a sua meta era tomar as casas das viúvas e por isso Deus dedicou-lhes maior condenação no seu juízo. Segundo lemos em Lucas 20, 46 e 47. Judas, o diabo, acrescentou ele, também era dessa religião. Ele era religioso só com vistas a possuir a bolsa e o que nela havia, mas perdeu-se, foi renegado e tornou-se o próprio filho da perdição. Simão o Mago, o chamado Simão o Mago, continuou cristão, também praticava essa religião. Ele pretendia possuir o Espírito Santo para com ele obter dinheiro. Certamente mereceu a sentença decretada por Pedro em Atos 8, 19 a 22. Concluindo, disse ainda cristão, tampouco posso deixar de dizer que o homem que abraça a religião por causa do mundo, dispensa a religião por causa do mundo, pois tão certo quanto Judas desejava o mundo ao tornar-se religioso, também pelo mesmo motivo vendeu a religião e o seu próprio mestre. Portanto, dar a resposta afirmativa a essa pergunta, como percebo que vocês fizeram, e aceitá-la como autêntica, é agir como pagão, como hipócrita e diabo, e a sua recompensa será conforme as suas obras. Então eles ficaram ali, entreolhando-se, sem ter o que responder a cristão. Esperançoso também aprovou a resposta sensata do amigo e fez-se grande silêncio entre todos eles. O senhor interesse próprio e os seus companheiros, atordoados, ficaram atrás para que cristão e esperançoso avançassem sós. Então cristão falou ao companheiro e disse, se esses homens não conseguem suportar a sentença dos homens, o que farão diante da sentença de Deus um dia? E se eles se calam quando enfrentam vasos de barro, o que farão quando forem repreendidos pelas labaredas de um fogo devorador? Porque Deus é um fogo devorador. Cristão e esperançoso adiantaram-se bastante em relação aos 4 e caminhando chegaram a uma bela planície chamada Facilidade, por onde seguiram muito satisfeitos. Eu tenho medo das facilidades. Ainda recentemente alguém me disse, mas eu gosto tanto. E eu disse, eu tenho medo do que eu gosto tanto. O irmão Sobral dizia, eu tenho medo das coisas que eu gosto. Das que eu não gosto, eu não tenho medo.
Essa planície, no entanto, era curta, tanto que logo chegaram ao final dela. Ora, do outro lado da planície havia uma pequena colina chamada Lucro, e nessa colina uma mina de prata. Alguns dos que anteriormente passaram por esse caminho em virtude da raridade da mina acabaram por se desviar para vê-la, mas aproximaram-se demais da beira do buraco, e sendo o solo ali traiçoeiro, o chão cedeu sobre os seus pés, soterrando-os para sempre. Alguns, entretanto, ficaram mutilados e jamais puderam recuperar-se enquanto viveram. Vi então no meu sonho, diz João Bunyan, vi então no meu sonho que à pequena distância do caminho, perto da mina de prata, achava-se Demas, que de modo distinto convidava os que por ali passavam a vê-la. Então disse ele a Cristão e ao seu companheiro: Ei, senhores! Venham, por favor, venham até aqui, que quero mostrar-vos algo. E o Cristão disse: Que coisa é essa capaz de nos desviar do caminho? Demas disse: Há aqui uma mina de prata e alguns escavaram-na em busca de riquezas. Se vocês vierem, com pouco esforço, poderão juntar para vocês um belo tesouro. Esperançoso virou-se assim: Vamos lá ver. Esperançoso: Vamos lá ver. E o Cristão: Eu não vou, disse o Cristão. Já ouvi falar antes desse lugar e que muitos ali pereceram. Além disso, essas riquezas são um laço para os que as buscam, pois por causa delas se retardam na peregrinação. Depois, dirigindo-se a Demas: O lugar não é perigoso? Não atrapalhou já muitos peregrinos pelo caminho? E Demas: Não é muito perigoso, exceto para os descuidados. Mas quando ele disse isto, corou. Esperançoso: Posso garantir-te que ao chegar interesse próprio, se ouvir o mesmo convite, certamente ele se desviará para ir ver. O interesse próprio. Interesse próprio, está visto, não é? Cristão: Sem dúvida, pois os seus princípios levam-no por esse caminho. E aposto 100 contra 1 que ele vai perder a vida ali. Demas: Vocês querem ver então? Querem ver? Cristão respondeu-lhe asperamente: Demas, tu és inimigo da vida reta do Senhor deste caminho e já foste condenado por um dos juízes de sua majestade quando tu te desviaste. Por que queres atrair-nos para uma igual condenação? Além disso, se de facto nos desviarmos, o nosso Senhor, o Rei, certamente ficará sabendo disso e nos envergonhará quando estivermos diante dele. Demas bradou novamente que ele também fazia parte dessa fraternidade e que se quisesse esperar um pouco, ele mesmo se poria a caminho com eles. E Cristão disse: Qual é o teu nome? Como te chamas? Não é o mesmo nome com que te chamei, Demas? E Demas: Sim, o meu nome é Demas. Sou filho de Abraão. E o Cristão disse: Pois eu conheço. Geazi é o teu bisavô. Lembram-se de Geazi? Para vocês se lembrarem, o Geazi era o moço de Eliseu, do profeta. Que quando Naamã foi curado da lepra, sem o Eliseu saber, foi atrás para ver se obtinha uma recompensa em dinheiro, para ver se ganhava dinheiro com aquele milagre. E Judas, teu pai, e tu seguiste as pegadas deles, estás a utilizar um estratagema diabólico. O teu pai foi enforcado como traidor e tu não mereces recompensa melhor. Podes estar certo de que ao encontrarmos o rei, relatar-lhe-emos esse teu comportamento. E assim seguiram o seu caminho. A essa altura, o interesse próprio e os seus companheiros aproximaram-se e ao primeiro aceno foram ter com Demas. Entretanto, não sei ao certo se ao olhar da beirada lá para dentro, ou se desceram para cavar, ou ainda se morreram sufocados lá no fundo pelos gases que normalmente brotam da mina, acabaram por cair todos no buraco. Só reparei que jamais
foram vistos novamente no caminho. Assim Cristão cantou. E com isto termino. Não sei qual era a música, não posso cantar, mas vou dizer as palavras que ele cantou. Demas e interesse próprio, cães da mesma laia. Um chama, outro corre e vai tal qual zagaia, na esperança de participar do mesmo ganho, e é assim que os dois se atolam nesse mundo tacanho. Que Deus nos ajude. Irmãos, vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Pé. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e que tu nos ajudes pelo ensino da mesma, Senhor, a não nos desviarmos, Senhor, e a fugirmos quando for preciso, Pai. Que tu nos ajudes, Senhor, e nos dês a tua graça, Senhor, de a cada dia superarmos, ó Pai, e que não possamos nos concentrar, Senhor, naquilo que provavelmente somos capazes de fazer, mas sim naquilo que tu fazes diariamente, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo aquilo que tu nos deste esta noite, que nos possas guiar, conduz a cada filho teu, Senhor, segundo as suas lutas, Senhor, mas que sejas tu a cuidar e a guiar, Pai, e que os teus propósitos possam ser cumpridos na vida de cada um, Senhor. É o nosso desejo e neste momento nós te agradecemos mais uma vez por aquilo que tu nos deste esta noite, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.